Bom, a gente falou de crime de trânsito quando falou de legislação ontem. Eu falei do artigo 302. O 303 é lesão corporal, mas tem as mesmas penas. Aliás, a mesma forma de agravamento de pena. O 304, deixar de prestar socorro, né, quando pode fazê-lo, que é o caso da omissão de socorro no Código de Trânsito. No Código Penal é 135, artigo 135, no Código de Trânsito é o 304. Sair do local para não se envolver, para fugir à responsabilidade é também crime, artigo 305. 306, álcool em direção, drogas em direção. O 307, violar suspensão ou proibição de dirigir, é crime. Hoje, o que tem acontecido? Se você tiver com a carteira suspensa ou cassada, você não vai muito para a delegacia, não, mas antes você ir direto para a delegacia e o delegado perguntava, houve perigo de dano, houve algum dano causado? Não, então liberava a pessoa. Entrava como fato atípico, fato que você não tem como tipificar como crime, mas é crime. Eu acho que hoje eles estão dando atenção, se não houver nada, você só tem, se está suspenso vai ficar cassado, se está cassado fica proibido, coisa desse tipo. Mas o 307 é dirigir suspenso, é crime. 308, participar de competição na via. Gerar competição na via sem autorização da autoridade pública, gerando perigo de dano. Bom, há pouco tempo, um rapaz, um modelo 171, estuprador, motorista sem habilitação, uma sequência de coisas, né? Atropelou um rapaz de 16 anos, acho que na Barra, 16 anos, e matou. E aí está dizendo o seguinte: se você fizer demonstração de perícia, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, caso gere lesão corporal grave, 3 a 6 anos de prisão. Caso gere morte, 5 a 10 anos de prisão. Bom, homicídio, se ele for um homicídio sem agravante, vamos colocar sem agravante, se ele não for qualificado, parece que é de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos, condenação. Se ele for qualificado, de 12 a 30 anos. Esse rapaz da moto foi homicídio. Aí eu falo desse 308 porque todo mundo fala que quem tem dinheiro não fica preso. Quem tem dinheiro contrata bons advogados. Essa é a diferença. Se eu sou advogado daquele rapaz, eu coloco ele no artigo 308. Ele estava 150 e pouco, 160 e pouco com a moto. Excelência, eu admito, meu cliente é culpado, sim. Mas o que ele estava fazendo na via era demonstração de perícia para provar que ele podia andar a 160 por hora. Mas ele era reincidente, porque ele sido parado na área. Não, mas ele não era reincidente no assunto, ele era reincidente, ele tinha processo de 171 contra ele, que ele vendia pacote de viagem, não entregava, ele tinha acusação de estupro, ele tinha uma meia dúzia de coisas. No dia anterior ele foi pego na Receita dirigindo sem carteira, mas isso aí não causou homicídio. Tá? Se eu como jurado, porque ele agora vai ser julgado e vai ter um jurado lá para dizer para ele, o juiz só espera para dar a pena. Eu como jurado ainda olho também para a mãe e para o pai, que foram lá no hospital e convenceram o médico a dizer que ele precisava de CTI. Porque tendo CTI ele não ia para a UPA do presídio. E aí depois o médico foi investigado. Que papo é esse que ele precisa de CTI? Né? Então ele tem histórico. Com esse histórico eu daria ele condenado. Mas eu quero dizer o seguinte: tá bom, excelência, meu cliente é culpado. Ele realmente atropelou, andou correndo, e isso gerou a morte de uma pessoa. Ok, é culpa do meu cliente.
Só que ele estava demonstrando perícia na via. Ele não conhecia a pessoa, ele não tinha motivo pessoal para matar essa pessoa. Ele se envolveu num acidente que gerou a morte, eu admito, mas ele estava demonstrando perícia na via. Então, ao invés de começar com 6 e terminar com 20, ele começa com 5 e termina com 10. Olha a diferença. Então, a diferença está no advogado, em quem conhece o código e conhece o Código Penal. Se ele só conhecer o Código Penal, ele fica no 6 a 12 anos, no 6 a 20 anos. Mas se ele conhecer o Código de Trânsito, ele entra com 5 a 10. Hã? Eu não sei nem se houve julgamento ainda. Mas eu acho que vai sim. Vai. Vai sim. Ele pode não ser condenado pelos outros, mas por esse ele vai ser condenado. Teve um caso de um casal que, acho que lá em Niterói, eles estavam saindo de um mercado e o rapaz já tinha reincidência em crime de trânsito e bateu atrás da traseira do pai e da mãe, que morreu um filhinho, no caso do bebê. O cara tá choque. Mas olha só, se a pessoa se apresenta, se a pessoa não foge do local, se a pessoa tem residência fixa, qualquer pessoa vai responder de verdade. Se prestar socorro, Mesmo sendo reincidente em acidente de trânsito. se ele não foi condenado. Agora, teve um jogador agora, acho que é Marcinho, o nome dele é Marcinho, sei lá, que atropelou um casal, atropelou e fugiu. Era um casal de professores. Foi condenado. E aí? Não tem jeito. A condenação vai vir. Agora, se tem argumento para isentar ele, não depende do juiz, não. Depende do advogado, que teve homicídio. E tem um júri, tem lá 7 para te julgar. Agora, ele eu não sei, mas dizer que esse júri também não pode ser comprado, que alguém não identifique esse júri e não compre esse júri, pode ser. Pode ser. Mas aí já é outra história, né? Aí é outro crime sendo cometido. Mas esse rapaz, se eu sou advogado dele, eu coloco ele aqui, no crime de trânsito. E não no homicídio comum. Eu não tenho a possibilidade, eu boto. Ele vai ser condenado por homicídio, mas a lei ampara. Ah, mas a culpa é da lei, e aí? Eu sou advogado, conheço, vou botar ele no Código de Trânsito, no artigo 308. Para que serve isso? Para você também se defender. Você não tem como provar que você é inocente, as coisas ficaram ruins contra você. Não tem uma câmera de segurança, não tem nada, que no caso dele mostra ele voado na câmera de segurança. Gente que filmou ele da janela do prédio na hora do acidente. Aquelas pessoas que não tem por que estar filmando estão, né? Ele vai entrar aqui, uma nova de perícia aqui, né? Tentando mostrar a perícia. Bom, artigo 310. O artigo 310 cai na prova. É uma pergunta que fala que o pai emprestou o carro ao filho de 16 anos para dirigir. Se ele cometeu infração ou crime. É crime. Por que filho de 16 anos? Porque é muito comum e é menor. Sendo menor não tem habilitação. Mas você entregar o seu veículo, a direção dele, para uma pessoa não habilitada é crime. Ah, não estou me sentindo bem, bebi, não era para ter bebido. Fulano dirige, né? Claro que é melhor entregar para quem não bebeu. Nesse caso, a pena vai para o pai, ou para o responsável. Vai para quem entregou, para o dono do carro. Na prova, é crime para o pai, lógico, a questão está falando do pai, mas o crime de trânsito aí é para quem emprestou o carro, para quem não tem habilitação. Uma vez na Lei Seca, na Gávea, um casal foi parado e o cara que estava dirigindo não tinha habilitação. As mulheres fazem muito isso. Tem o carro, tem habilitação, tem um namorado que não tem o carro, aí dá o carro para dirigir, conhece a pessoa, dá o carro para dirigir. Ela foi e deu o carro para essa pessoa dirigir. Foi parado, não tinha habilitação. Bom, multado. Inicialmente multado. Ó, agora você precisa ligar para alguém que tem habilitação para tirar o carro. A carona falou assim, eu sou habilitado, eu posso emprestar, eu posso dirigir. Ok, até então não é um problema, tá ok. Não é igual o meu cliente, o meu aluno que
A esposa não bebeu e dirigia, e ele bebeu e foi dirigir. Ele foi pego quando perguntaram para ele, disseram, agora você precisa de uma pessoa habilitada que não tenha bebido. Minha esposa está aqui, ela não bebeu não, ela dirige. O cara olha para a cara dele. E por que ela não está dirigindo? Né? Bom, nesse caso, a mulher falou assim, não, eu dirijo. O documento já estava na mão do agente, a habilitação, o documento do outro já estava na mão do agente, ele só pegou a habilitação dela. Quando ele pegou a habilitação dela, que olhou para o documento, ele viu que ela era dona do carro. Perguntou para o agente do Detran, vai dar o crime de trânsito? O cara podia não ter prestado atenção, mas ele prestou. O crime de trânsito entra naquele momento. Então, não pensa que vai dar certo não, não joga o barro na parede não. Aqui no 7º batalhão, o cara foi parado de moto. O policial entregou o documento. Em geral, o policial pega o documento, olha e fala assim, ó, tá vencido. Ele entregou o documento, eu peguei o documento, registrei e entreguei de volta. Eu tinha que ter passado para o pessoal do Detran. Passou. O cara estava com a CNH vencida. Lembra que eu falei de escorregar do aveia na casca de banana? Na mesma casca de banana? Quando você é seu dia, não tem jeito. Para os dois, inclusive para mim. Outro policial na via traz outro motociclista. Quem era? O mesmo cara. Ele foi e voltou e foi parado 2 vezes na mesma blitz. Para quem entregou a habilitação do carro? Para mim. Agora eu olhei. Falei, você já viu o cara está vencido? Ele não. Vai tá. Aqui. Então tá bom, passa por Detran. Passei por Detran. Aí o cara falou, mas eu acabei de passar aqui e fui liberado. O dinheiro meu sujo foi lavado naquele momento, que eu tinha errado. Ah, mas eu estou tirando, ele estava tirando, incluindo o carro, e estava esperando para renovar tudo junto. Quando vocês forem fazer inclusão, quem vai fazer inclusão, faz com 30 dias antes. Não deixa vencer. Faz com 30 dias antes de vencer, para dar tempo de vencer e você ter 30 dias a mais. Mas não, ele esperou vencer e foi fazer. Ou seja, ele podia não ter passado ali de novo. Foi passado de novo. Parou. Ficou. Para mim foi sorte. Porque eu dei mole. O outro policial também deu mole. Mas o outro, esse só foi porque eu vi, olha, de novo o cara aqui. Aí quando eu olhei, caramba, tá vencido, eu dei mole. Aí corrigi. Registrei ele como vencido, passei pro Detran. E aí agora o Detran segurou ele, ó, você não pode seguir, vai ter que trazer um habilitado. Mas eu acabei de passar aqui e me liberaram. Houve alguma falha. Você quietinho. Acabou. Ninguém mandou ele passar 2 vezes. Ele teve a chance dele. Escorregou de novo na mesma casca de banana. Bom, 311. O 311 é legal porque ele fala de velocidade incompatível com a segurança. E ela não precisa ser excesso de velocidade. 6, 7 da noite aqui na frente está tumultuado de trânsito, tem gente atravessando, o trânsito está devagar. A partir de 8, 9, quando tem blitz, então é a mesma coisa. Então, se o trânsito está devagar e você está querendo correr, você pode causar um acidente. Ah, mas a velocidade da via é 60 e eu estou a 30. Não cabe, é incompatível com a segurança. Você pode estar incorrendo no crime de trânsito. Se nada acontecer, você passou. Se acontece um acidente, você vai dizer assim, mas eu estava na velocidade da via. Se eu estou fala sobre isso, sobre via arterial, aí a velocidade das arteriais são 60, mas vai para marcar 30. Então, uma questão que fala sobre isso. Bom, só se for velocidade mínima da via. A velocidade mínima da via não pode ser menor que a metade da máxima. Pode ser isso. Mas incompatível com a segurança é você estar de moto, por exemplo, aqui no centro, voado no corredor, causou um acidente. O que é voado? O trânsito está a 30, você está a 40. Mas a velocidade da via é 60, e daí? Artigo 311. Você pode estar cometendo crime de trânsito, porque em região onde tem grande circulação de pessoas, terminal de embarque e desembarque de ônibus, grande circulação de pessoas, não precisa nem dizer. Aqui tem um ponto da Mauá. Então já tem os dois. Se tiver escola, hospital ou for rua estreita, a mesma coisa. Então, você vai entrar no crime de trânsito, mesmo
estando na velocidade da via ou abaixo. Tem que tomar cuidado. O artigo 312 também cai na prova. Inovar artificiosamente. Alterar a cena de crime para o benefício próprio. Antes da polícia, antes da perícia, fazer o processo, antes de tudo. Muito cuidado quando você estiver num acidente de trânsito, se você estiver envolvido. O acidente tomou um vulto que ele parou a via. O ideal é não parar, mas parou, deixa. Tem vítima ferida? Deixa. Tira logo, sinaliza, faz tudo o que tem que fazer e faz uma filmagem panorâmica do local, faz umas fotos, que pode ser que alguém resolva ir lá e tirar as coisas da frente para poder passar. Não está certo, mas vai fazer. Mas você já se resguardou, que aquilo ali pode te ajudar. Por outro lado, se alguém disser que você aprendeu que você tem que deixar o trânsito fluindo. Sim, tem que deixar fluindo se tiver espaço para fluir. Se não tem espaço, não vai fluir. Tem trânsito aí que fica horas engarrafado, porque ali não tem como. Tem perícia, tem gente espalhada no meio da rua, acabou, parou o trânsito. O trânsito vai ter que ser vigiado. O 312A fala da substituição de pena. Restrição, privação de liberdade por restrição de direito. Serviço à comunidade. Não é o caso só da cesta básica não, tá, gente? É botar a pessoa para trabalhar nas emergências de hospital, nas instituições que cuidam de deficientes físicos ou de vítimas de acidente e trabalhar nas ambulâncias de resgate. Ou seja, você vai tirar plantão junto com as equipes para ver o problema que é, o que é causado com os acidentes. É uma forma de punir, entre aspas, mas te fazer mudar de pensamento. Então o 312A, até o ano passado, era único. Aí entrou o 312B. Se tiver álcool e drogas envolvido aí na história, não tem substituição de pena não. Você vai ter privação de liberdade. Não vai pagar serviço à comunidade não. Um exemplo disso esquisito esse vídeo, esse computador. E se você acompanhasse o socorro numa vítima de trânsito? O Jamerson passou por isso. Vamos. O que aconteceu? Um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. Tá difícil, hein? Vamos seguir. Esse vídeo mostra um cara que ele sai do resgate para ver como é que funciona o esquema. Esse é a Rodoviária Federal. E se você acompanhasse o socorro numa vítima de trânsito? O Jamerson passou por isso. Olha a cara do cara, desesperado. O que aconteceu? Um veículo de lá que vinha ultrapassando, houve uma colisão lateral. A única coisa que eu pensei é ele sair seguindo. Os
acidentes que não são meras fatalidades, são realmente consequências de imprudência, de negligência. Se eu tivesse caído no lugar daquele senhor, sabe? Não desejo isso pra ninguém, me preocuparia mais com a vida. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois do acidente. Não deixe o trânsito mudar sua história. Eu acredito que a pessoa que comete um crime de trânsito se ela for para uma ambulância, se ela verificar todo dia isso aí, se ela participar disso aí, se ela for cuidar, por exemplo, a pessoa saiu do hospital 2 anos, a pena do cara, ele tem que acompanhar aquela pessoa, reintegrar aquela pessoa ao dia a dia dela, cuidar da transformação dentro de casa, porta de quarto, porta de sala, banheiro, trocar fralda, e levar no hospital, ir no banco receber pensão. Aí no banco não tem como entrar, tem que abrir porta, tem que buscar a chave com o vigilante, tem que pegar esse monte de trabalho que a pessoa tem, bota no carro, tira no carro, vai para o ponto do ônibus, dá sinal e o cara passa direto. Todo esse sofrimento, eu acho que muda mais o comportamento da pessoa que prender. Mesmo que a pessoa até comece o dia de manhã saindo do presídio para fazer isso. De noite volte, vai para o presídio dormir, até numa ala diferente, para não misturar com algumas coisas. Eu acho que vai ter mais resultado do que simplesmente prender a pessoa. Porque o que a gente tem hoje, a gente vê hoje que o presídio não muda ninguém para melhor. Aqui. Nos Estados Unidos, se o cara quiser, uma das políticas carcerárias melhores do mundo, se o cara quiser mudar, ele muda. Os caras saem, continuam cometendo crime. Tem estado que tem pena de morte, os caras continuam cometendo crime. Não vai ser aqui que vai fazer diferença. Mas essa substituição de pena, se for com álcool e droga, não vai ter. Vai ficar preso. Você imagina, o cara vai para um pavilhão, porque ele mora em tal lugar, a facção daquele lugar e tal, ele nem faz parte disso. Aí bota ele no pavilhão tal. Chega lá, quer proteção? Quer. Na saída tu vai ter que fazer um favor pra gente. Primeira vez que você disser que não quer proteção, você toma uma coça. Aí toma a segunda. Você vai querer proteção, uma hora você vai querer proteção. E uma hora você vai ter que retribuir. Você já vai se envolver com o problema. Então a melhor coisa seria cuidar da pessoa. Primeiro, claro, prevenir o acidente, mas não deixar a pessoa, dar a chance dela mudar. E cuidar de um cadeirante, cuidar de uma vítima de acidente, eu acho que muda mais aqui do que prender a pessoa. Porque você, quando vai preso, você está sob a responsabilidade do Estado. É claro que você agora é um criminoso, mas o Estado tem a função de te proteger. Aí você vai para um presídio e é estuprado. Você vai para um presídio e chega comida azeda. A coisa vai acontecendo. Como é que você se livra disso? Uma hora você entra no sistema. Você quer falar com a família, não tem dia de visita. Tem que tomar cuidado também, é o seguinte, né? Tudo não é um clube. Aí o cara do lado consegue a visita porque ele dá um dinheirinho pro cara. O cara consegue falar no celular porque ele também pagou um dinheirinho. Você começa a ver que a coisa funciona daquele jeito, e aí você entra. Como é que faz? Então eu acho que a punição deveria ser outra, mas... Bom, gente, na página 30, 31, tem a sinalização de advertência e as infrações de você não cumprir essas placas. Vale a pena ler e aprender. A placa que cai na prova é essa de estacionamento proibido de estacionamento. Então vale a pena você ler uma por uma, ver que tipo de infração você comete se você não cumprir, para você, no mínimo, se defender. Por exemplo, na metade da página 31,
tem uma ordem para o pedestre andar à direita ou à esquerda, R30 e R31. Infração leve. Você pode procurar a vida toda aí que você não vai encontrar um pedestre que foi multado nessa infração. Porém, você vai encontrar o pedestre que foi atropelado cometendo essa infração. E aí você, sabendo da placa, da infração que é, você vai ter que argumentar isso na sua defesa. Ele deveria estar na direita, ele deveria estar na esquerda, ele não deveria estar aí. Professor, aqui como mostra assim, média, grave e gravíssima, na mesma placa. Sim. Seria o quê? Vamos lá, vamos para de velocidade máxima, vai ficar mais fácil porque eu tenho tudo de cabeça, senão vou ter que procurar. R19, lado esquerdo, página 30. Final da página. Se eu passar com velocidade superior a 20% da velocidade máxima da via, é uma infração média. Se eu passar com uma velocidade entre 20% e 50%, é infração grave. Acima de 50%, gravíssimo. Então, eu posso ter para a mesma infração níveis. E aí, estacionamento, por exemplo, ela pode ser gravíssima, pode ser grave, pode ser média e pode ser leve. Estacionamento e parada. Artigo 181, 182 e 183. Se você olhar aí na R6, 181, R6B, 181, 181 e 182 na R6C. Mas ela tem 181, 182 e 183. Ela vai de gravíssima a leve, ou de leve a gravíssima. Se eu estacionei, se eu parei a 1 metro da calçada, a meio metro da calçada, na contramão de direção, em desacordo, e aí vai. Tem uma sequência. Dentro da mesma placa eu posso ter várias infrações. Esses artigos caem na prova? Bom, vamos lá. O artigo 218, ele pode cair na prova falando assim, no artigo 218 fala que se você passar 20% a mais da velocidade, vai ter quanto de multa? Ou seja, que tipo de infração gravíssima, grave, média, pode acontecer. Eu falei do 218 porque ele serve de parada obrigatória, ele serve de velocidade máxima permitida. Aliás, parada obrigatória é 208, eu que confundi. 208 pega a alfândega, pega a parada obrigatória. Pega a ordem do agente também. Porque, na verdade, a alfândega, quando tem, você é obrigado a parar. Essa alfândega é o quê? Fiscalização de contrabando. Você quando... Lá o último da página 30. Quando você passa perto de fronteira, Paraguai, Argentina, o pessoal que vai para comprar coisa no Paraguai, você é obrigado a passar com o carro na alfândega. Pesagem de veículo também você é obrigado a parar. Mas só para Caminhão e ônibus. Bom, vale a pena, por vários motivos, seja porque vai cair na prova, seja porque tem um de passagem obrigatória, que a placa cai na prova, só fala da passagem obrigatória. Altura, largura e peso, de dimensões cai na prova a placa. Comprimento de caminhão, de ônibus.
Restrição de trânsito de veículo automotor cai na prova, R10. No meio da página, praticamente. Estacionamento regulamentar é aquele que é específico para alguma coisa, Na verdade, é o nome técnico de estacionamento permitido. Está regulamentado. Diferente da placa de estacionamento, tem só uma letra E, é permitido. Qualquer outra variação vai ter legenda, se é carga ou descarga e tudo mais. Sai na prova, pare, só que em advertência, a plaquinha amarela. O pare, o parada na placa amarela, o pare na placa amarela, significa que à frente vai ter uma parada obrigatória. Já te avisa que vai ter. Bom, na sequência aí da página 32, nós vamos falar o seguinte: a ordem que as placas te informam, né? A ordem não, né? A mensagem que a placa te informa. Na página 32, sinalização vertical, as placas são sinalização vertical. Existe uma prevalência de sinais, o agente manda em tudo, o luminoso depois do restante da sinalização. Se tiver um sinal fechado, o agente pode abrir, simplesmente ele manda você seguir. E aí a sinalização vertical, nós temos regulamentação, advertência e indicação. A de regulamentação, ela indica proibição, obrigação ou restrição. Ela é uma placa que ela é imperativa, ela dá uma ordem. Proibição, obrigação ou restrição. O desenho dela é esse padrão que está aí, tendo duas exceções, a placa R1 e a R2, que é a placa de parada obrigatória e de dê a preferência. A placa de parada obrigatória, ela tem um formato octogonal e a de dê a preferência é esse triângulo invertido aí. E aonde tiver, em qualquer lugar do mundo, não importa o que está escrito, o formato dela vai te indicar qual é o que ela está te passando. Parada obrigatória ou dê a preferência. Quando você tem ela virada para você, significa que você vai ter que dar preferência para o outro fluxo que está cruzando. Então você tem que dar preferência. Você vai ver isso em rotatória, você vai ver isso em cruzamento. Rotatória é um cruzamento, só que ele é amenizado pela rotatória. Mas o cruzamento, 4 esquinas, vai ter uma placa, dê a preferência. Você vai dar preferência para o fluxo que está passando na sua frente. Então, ao ver uma placa com um desenho octogonal vermelha com letra branca, não importa que letra, que dialeto, que idioma está escrito. Pode ser árabe, está escrito parada obrigatória. E dê a preferência também. Eu tenho uma foto aqui que está arriscado eu procurar e não achar, que tem uma placa dessa de dê a preferência, que está escrito give the way, dê o caminho. Então, dê a preferência. Não importa se você não sabe inglês, está escrito, o desenho da placa te diz que é para dar a preferência. Nos países em que fazem parte da Convenção de Viena, o desenho vai ser igual. Eu tenho um vídeo que o cara para no cruzamento que está escrito stop. A mesma placa, o mesmo desenho. Então, mas essas são as duas exceções de regulamentação, que quer dizer proibição, obrigação ou restrição. É ordem, faça isso, não faça aquilo, proibido isso, proibido aquilo. Na placa R21, no meio da página 33, é a alfândega. Assinala ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Será que essa placa
Não lembro não. Mas, como foi falado dela, não custa nada, né? Porque eu costumo dizer que o Detran me ouve. Aí de vez em quando cai até no simulado. Porque já caiu no simulado do simulado só me puxa lá. O simulador veio essa placa de essa e aquele do vento lateral. Do lateral também, já. Que parece um Rastafari? Isso. Vento lateral tem que ser lado também, qual? O carro, declive central. Ah, sim. E projeção de. Não, desmoronamento também. Passagem de nível com e sem barreira. Eu fiz simulado de renovação também, né? Isso não tive noção. Pode fazer as três. Pode não, deve fazer as três. O de renovação, a tendência é não cair placa, porque ele tem foco na direção defensiva e primeiro socorro. Eu estou vendo aqui se cai alguma coisa. Essa é da curva. Essa daí é a doideira. Ó, proibido o trânsito de pedestre. Caiu no jato. Esse aí eu não vi, não. Isso é para completar o nível da bateria, quando a bateria tem nível para completar. A maioria não tem, mas já ônibus e caminhão tem. Então, eu costumo passar às vezes assim, que pode ser que caia. Ó, foi falado agora. Então, as placas caem, é importante saber. Ah, porque cai na prova também, né? Porque a primeira etapa sua vai ser na prova, mas você precisa ser aprovado lá também. É, ver a mesma prova. Página 34, por favor. Advertência. Na página 34, advertência, ela informa ao condutor as condições potencialmente perigosas na via. Cruzamentos, curvas acentuadas, curvas sinuosas em S à direita, à esquerda, cruzamento de via, via lateral, interseção em T, interseção em cruzamento, bifurcação em Y, entroncamento, confluência. A base dessa placa é essa aí que vocês estão vendo, mas ela tem exceção. Já na página 35, ela tem o semáforo, que tem exceção por causa da cor verde e vermelho. Ela tem lá embaixo a placa de obras e a placa de sentido da via, sentido único e sentido duplo. Na página 36 tem sentido duplo, tem Cruz de Santo André,
que é o cruzamento do rodoferroviário. Então, atrativo turístico, que está na sequência aí. Então, as placas de advertência, elas mostram os prováveis perigos que você pode encontrar na via. Na página 37, indicação. Já são 8 horas da noite, não, né? Indicação. Não, se fosse, já teriam feito 8 aulas, né? A placa de indicação, o nome já diz, ela te indica destinos, retorno, saídas e entradas. Ela te indica nome de cidade, identificação quilométrica, te indica fronteiras, pedágio, nome da rodovia. Mudando de página para 38. Ela tem as placas educativas, que às vezes caem na prova 3 placas. Uma vermelha de regulamentação, uma amarela de advertência e uma preta e branca de educação. Placa educativa. A placa de indicação de serviços auxiliares cai na prova perguntando a cor, azul com fundo branco. Aí logo do lado tem atrativo turístico, que para economizar tinta, a editora bota a preta e branca, mas ele é lá de baixo, marrom com fundo branco. E cai também perguntando a cor, marrom com fundo branco, indicativo. Indicativo de atrativo turístico. Essa é uma placa que a gente não presta atenção aqui não, mas em Niterói tem, São Gonçalo tem. São Gonçalo tem na Feira Nordestina, talvez tenha na Igreja Matriz, talvez por causa da arquitetura religiosa, deve ter na Fazenda Colubandê. E na primeira igreja batista de São Gonçalo, a Bíblia de São Gonçalo. Eu estou tentando achar a arquitetura religiosa. Ela é marronzinha. Não, mas até porque a Igreja Católica eu entendo, porque ela tem um histórico arquitetônico. Pode ser. Mas com certeza na Feira Nordestina tem, acho que na Fazenda Clubandê tem, na Igreja Matriz deve ter, eu nunca vi. Falar pra você, acho que a última vez que eu entrei ali, tem muitos anos, foi num casamento que eu fui. Mas tem muito tempo que eu não vou lá. Bom, então em alguns pontos turísticos, né, existem. O Niterói tem mais, por causa das praias. Pode ser que lá na Praia das Pedrinhas tenha, ali perto do shopping, que ali de tudo tem os bares, o comércio ali. Niterói tem na estação de barca, tem no MAC, tem nas praias, tem no teatro, tem museu, tem lá em São Domingos, lá no museu. Tem aquela praça ali na Boa Viagem, não sei se é. Tem um restaurante ao lado do Jambeiro, mas tem um museu também. Então você vai encontrar em vários locais em Niterói. No Horto, na Alameda tem. Essas placas do Caminho Niemeyer também tem. A arquitetura militar deve ter lá em Jurujuba, no Forte. Lá naquela igreja em São Francisco, perto da Mineira, que é a igreja no alto, ali deve ter uma placa dessa. Museu, biblioteca, farol, sítio arqueológico. Área para esporte, na de voo livre deve ter lá no Parque da Cidade. Também nunca vi.
essa parte aí de canoagem, surf, pode ser que tenha esporte náutico. Bom, mudando de página aí, página 40. Bom, resumindo, regulamentação proíbe, restringe ou obriga. Advertência, ela indica os prováveis perigos, potenciais perigos da via. As de indicação, serviços auxiliares, azul com fundo branco, atrativo turístico marrom com fundo branco. As educativas são preta e branca. As indicativas indicam serviços auxiliares na via, atrativo turístico, distância para placas de indicação de distância, indicação quilométrica, indicação de local, nome de túnel, viaduto, pedágio, tudo que você precisa para se locomover. Poste de fiscalização. Educativa. Aí, lá em cima no alto. Não, aí não. À esquerda. Atrativo turístico, só não está toda ela pintada de marrom e branco por causa da economia de tinta. Lá embaixo está marrom e branco. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Proibido estacionar, permitido parar. Nas de primeira habilitação, aí ó. Advertência, regulamentação e educação. Acabei de falar. Falei que o Detran me ouve. Pessoal, eu estou dando uma passada aqui no simulado. Dá só uma olhada aí nas placas. Eu acabei de falar sobre isso. Advertência, regulamentação e educativa. Eu falo que ele me ouve. Vou falar sério para vocês, o que eu estou falando é verdade, tá? Eu dou aula às vezes, eu falo que ele me ouve, sentido duplo. Agora, quando eu falei sentido, eu falei sentido único e duplo, mudando de página. No cabeçalho da página era sentido duplo. Mas eu acho que deve ter um algoritmo, alguma coisa que... Eu dou aula às vezes, quando eu vou fazer simulado, uma boa parte do que eu falei cai na prova. Isso que eu estou procurando só placa, tá? E tem uma placa parecida com essa, só tem sentido de circulação da via. Sim, único ou duplo. Regulamentação. Mas Não, tem uma placa parecida, só que aqui Tá. não é no sentido, é só no sentido de circulação. Igual essa que você falou, que tem aqui a de sentido único, tem duas parecidas. Sentido de circulação da via e sentido único. Só que uma é de regulamentação e outra é de advertência. A de renovação não cai a legislação, tá vendo? Não tem placa. Eu já vi caindo várias vezes no quadro quando a gente transitar no Silvo, apito do guarda. Silvo breve, 1, 2 e silvo longo. Já vi várias vezes.
Você vê que as placas caem, você precisa saber. 2, 3 questões de placa, começa a ficar perigoso se você não souber. Aí soma nervosismo, soma pergunta nova que pode cair. Ou, onde, ou, vamos para o centro do Rio agora, onde, ou, é a mesma placa que o VLT, tá? Você vê que eu passei várias vezes o simulado, várias vezes placas. Então é importante. Acreditem, o Detran, o simulado me ouve. É uma via lateral à direita na via principal, ou confluência é uma via lateral entrando, essa é saindo, a outra é uma via entrando. É confluência e entroncamento. Você está na principal, você vai ter um encontro, vai ter uma saída, uma bifurcação, vamos dizer assim. Ou você está na via principal e vai ter um acesso que vai acessar a via. Por exemplo, na Niterói Manilha tem os dois. Você sai e você entra na via. Qualquer uma das saídas. Exemplo, né, que eu dei. Quem viu a cena final do Velozes e Furiosos, depois que o Paul Walker morreu, que o Toretto se desvia dele, não, mais ou menos isso. Esse é o entroncamento. Se a via estivesse entrando, seria uma confluência. Eu tive uma aluna que ela falou assim: esse aqui parece uma árvorezinha, então eu vou chamar de entroncamento. É para cima. Cada um cria seu método. Se você conseguir identificar a placa, qual o problema? Tem junções sucessivas, primeira direita, primeira esquerda. Via lateral à direita e à esquerda. Tem placa que eu nunca peguei na prática, peguei dando aula, porque tem trechos que você passa que não tem aquela placa. Porque a pessoa não dirige em todos os trechos, não tem toda a sinalização. É o caso dessa placa amarela, de advertência, do E5. Quer ver uma coisa? Vamos lá, só para a gente encerrar, vamos lá na página 34, placa R40. Página 34, R40. Que carro de mão é esse aí? De quê? De pessoal de reciclagem e tudo mais. Então, essa é uma placa que a gente não vê. Eu nunca vi, só vi dando aula. Vamos encerrar, gente. Vamos encerrar que já estourou um pouco aí.